Olá, essa é a nossa aula de Química Geral Experimental e hoje nós vamos trabalhar com ácidos, bases, indicador ácido-base, pH-metro e titulação ácido-base. O pH-metro é um instrumento que nós utilizamos para fazer a medida do pH. Esse é o equipamento, o pH-metro. Ele tem um sensor. Esse sensor, então, nós vamos colocar na solução que a gente deseja saber o pH, e aí aqui no visor vai aparecer qual é o valor da medida do pH. Esse é um pH-metro de bancada, porque ele precisa estar fixo, tem que estar na bancada, precisa de energia elétrica. Para a gente fazer a medida do pH, esse equipamento ele precisa ser calibrado, ele já foi calibrado antes. E aí nós vamos fazer a medida. Aqui eu vou utilizar um produto que é ácido clorídrico. Pelo nome, a gente já espera que esse pH seja menor que 7. Então o procedimento, vou mergulhar o pH-metro, o sensor do pH-metro na solução, e automaticamente aparece o valor do pH da solução. No caso dessa solução de ácido clorídrico, pH é 1,32, 1,30 aproximadamente. Se eu quero fazer a medida de outro composto, vou testar o NaOH. Então a gente primeiro passa água no sensor para limpá-lo, para que não tenha resíduo do primeiro material que nós determinamos o pH. Vou secar esse sensor. E aí fazer a medida do novo material. O novo material que eu quero medir o pH é o hidróxido de sódio, NaOH. Mergulho o sensor dentro da solução, automaticamente então eu tenho a medida do pH dessa solução, então 12,54. Então a gente viu aqui o ácido com pH 1,3 e a base com pH 12,6, 12,65. O valor é sempre esse? Não, ele varia. No caso da base, do pH 7 até 14, e isso ele está dizendo, essa medida de pH, ele informa para a gente qual é a concentração dos íons, no caso, qual é a concentração das hidroxilas que estão presentes. Nós sabemos então, aqui eu estou usando pH-metro e ele dá exatamente o valor do pH. Para isso eu preciso de um equipamento, preciso desse pH-metro. Em certos casos, nós não temos o pH-metro, então eu posso determinar um valor aproximado de pH usando indicadores. Então nós temos como exemplo de indicador o papel de tornassol. Esse papel de tornassol eu tenho o papel de tornassol azul e o papel de tornassol vermelho. Como é que funciona esse papel? Eu vou pegar então duas fitas do papel de tornassol azul e vou mergulhar uma fita no ácido clorídrico. A gente sabe que o pH está próximo de 1. E aí eu observo que o papel de tornassol azul, na presença do ácido, fica vermelho. E o papel de tornassol azul, vou mergulhar na base, no hidróxido, e ele continua azul. Ou seja, o papel de tornassol azul fica vermelho no ácido e azul na base. Vou fazer o mesmo procedimento para o papel de tornassol vermelho. Vou mergulhar a fita do papel de tornassol vermelho no ácido
e ele continua vermelho, e papel de tornassol vermelho na base, ele fica azul. Ou seja, o papel de tornassol ele indica para a gente se a substância é ácida ou se ela é básica. Na base, o papel de tornassol azul continua azul e o papel de tornassol vermelho fica azul também. Então, o resultado final que está embaixo, azul e azul na base. No caso do ácido, o papel de tornassol azul fica vermelho, o papel vermelho continua vermelho, não muda de cor. Então a cor é bem simples para o papel de tornassol. Nós temos também esse outro indicador, que é uma composição de 4 indicadores diferentes dessa fita. Então quando eu adiciono essa fita na solução, cada um dos indicadores vai ter uma cor diferente em função do pH. Então, no caso aqui, eu coloquei essa fita no ácido, a gente compara o resultado obtido com o padrão da caixa. Então, aqui a gente está com um valor próximo, aproximado, entre 1 e 2. E a gente fez a medida do valor desse pH, ele deu 1,33. Então, estamos próximos. Não significa exatamente o mesmo valor, mas está próximo. Quando eu utilizo essa fita na base, eu obtenho um novo padrão de cor, que não é comparável a nada desse lado. Então, eu vou virar aqui a minha caixa, comparar do lado oposto. Olha aqui, então a gente tem, vou procurar um roxinho, um verde, um vermelho e um abóbora. Eu estaria próximo aqui de 11, ou entre 11 e 12, foi o valor que nós encontramos na medida. Então essa tira com esses 4 indicadores, ele me dá um valor aproximado do pH. O valor real, a única maneira que nós temos é fazendo a medida no pH-metro. Isso aqui é prático, é rápido, e eu tenho uma ideia do valor do pH. Se eu não preciso do valor exato, eu posso utilizar esse método. Nós aprendemos então 3 métodos. O pH-metro, que dá o valor exato, mas você precisa do equipamento. Algumas vezes você pode não ter esse equipamento. Utilizamos o papel de tornassol, que ele indica se a substância é ácida ou base, mas não me dá a ideia do valor do pH. E usamos essa fita. Eu tenho 4 sensores e aí ele dá um valor aproximado do pH. Além desses indicadores, nós temos outros compostos que são indicadores. E temos indicadores naturais. O repolho roxo é um indicador natural de pH. O que é o repolho roxo? Aqui eu tenho uma solução de repolho roxo. Eu peguei um pedaço de folha de repolho roxo e cozinhei essa folha para extrair a essência do repolho, que é essa solução roxa. E preparei no laboratório 5 soluções. Usei o pH-metro e medi o pH até obter um pH 3, um pH 5, um pH 7, um pH 9 e um pH 11. Agora, eu vou adicionar algumas gotas, 3 gotas de solução de repolho roxo em cada uma dessas soluções em diferentes pHs. Vou agitar aqui o tubo e a gente observa uma coloração vermelha nesse pH 3. Usando o mesmo procedimento para o pH 5, a gente tem uma cor um pouco mais lilás, por algumas gotas a mais, porque a solução fica bem transparente. No pH 7, que é o pH da água, tem simplesmente a cor do repolho, mas está diluído.
Aqui ele tem uma cor um pouco mais intensa. Em pH 9, e em pH 11, a gente tem uma cor verde. Então, com essa escala de cores, é possível a gente fazer uma aproximação do valor do pH das substâncias. Por exemplo, eu quero medir qual é o valor do pH de um composto que eu tenho em casa. Por exemplo, um hipoclorito, ou a pasta de dente, ou um suco de limão. Então, se a gente tem essa escala aqui, vou preparar uma solução de suco de limão, colocar o repolho roxo e observar com quem que ela se parece, com quem que ela está mais próxima. Ela vai estar mais próxima do verde, vai estar próxima do lilás, vai estar próxima do vermelho, e aí a gente consegue fazer então uma escala de pH aproximado. Não vou saber o valor exato, mas eu consigo observar a diferença entre eles. Na região central, aqui no meio, entre 5, 7 e 9, as cores são parecidas, mas eu observo que existe uma diferença. Aqui eu tenho o material puxando mais para o vermelho e aqui puxando mais para o azul. Então é possível ver a diferença entre os materiais. Utilizando a nossa solução de ácido clorídrico que nós medimos em pH 1, eu tenho também a cor vermelha, só que mais intenso do que em pH 3. Então, o que é possível observar é a tendência para o meio ácido, a cor predominante ao vermelho, mas eu saio do lilás ou do roxo, seguindo para o vermelho. Enquanto que para o lado da base, aqui eu estou com NaOH, nós medimos o pH anteriormente, e aí eu tenho então uma coloração diferente do pH 11. Então eu consigo ter uma escala de pH utilizando o repolho roxo. Então, esse é um produto natural que a gente consegue determinar aproximadamente o valor do pH das substâncias desconhecidas. Para isso eu preciso primeiramente vir para o laboratório, construir uma escala de pH com substâncias com valores conhecidos, adicionar o repolho roxo, criar a tabela de cores e agora eu testo outros compostos e faço comparação de cor. Aí a gente tem uma ideia de pH. Para o nosso trabalho no laboratório, o papel de tornassol ou papel universal, eles são interessantes, mas quando eu preciso fazer um experimento, eu não consigo usá-los. Então a gente tem alguns indicadores, que são indicadores líquidos que eu consigo colocar na solução e ele vai mudar a cor da solução, assim como o repolho roxo, só que é bastante característico. Então, como exemplo, eu tenho o alaranjado de metila, ele é um indicador ácido e base, em que quando eu adiciono uma gota desse alaranjado de metila na solução ácida, ele fica vermelho. Você percebe que o ácido tem uma característica de ficar vermelho para várias substâncias, e ele fica laranja na solução básica. Então, eu consigo diferenciar entre ácido e base pela cor. Eu sei que esse composto tem uma faixa de pH, esse tem uma outra diferente. Mas qual é o pH? Para isso existe a escala de ponto de viragem. Qual é o ponto, qual é o pH em que a substância muda de cor? Passa do vermelho para o amarelo. Se eu usar um outro indicador, o azul de timol, vai acontecer um processo parecido. Ele vai ter uma cor para o composto ácido, vai ter uma cor diferente aqui na base em função do pH. Só que muitas vezes
essa mudança de cor, ela não vai acontecer no pH 7. Eu posso ter um composto que tem cor azul ou cor vermelha em pH entre 1 e 3 e, por exemplo, eu não sei onde começa o amarelo. Por exemplo, em pH 4 ele já pode ser amarelo, então eu tenho que consultar qual é o ponto de viragem. Um indicador muito interessante para a gente é a fenolftaleína. O mesmo processo, tem a fenolftaleína, e a fenolftaleína ela apresenta as cores. Vamos observar. Para o ácido, quando eu adiciono fenolftaleína, ela é incolor, ou seja, não ocorre mudança de cor. E para a base, ela é vermelho, bastante intenso. E o ponto de viragem da fenolftaleína é em pH 8, ou seja, bem na separação entre ácido e base. Então nós temos que se o composto fica incolor, eu posso garantir que ele é ácido. Se ele ficar vermelho, eu posso garantir que ele é uma base. Então a fenolftaleína é um indicador importante. Nós vamos ver ele no próximo experimento.